se dá para você utilizar, não precisa a gente comprar outro. Não, vamos pensar na natureza, né? Você sabe tudo que é tirado da natureza para produzir esse celular? Sem contar a questão econômica, né? Vamos repensar um pouquinho mais? Vai lá, não, utilize esse, mas não vai comprar outro não. Pensa, mãe. Mãe, tem que comprar um novo caderno pra mim. Esse aqui já tá quase acabando. E aqui? Ó, tem mais uma matéria. Esse aí eu queria usar pra escrever história e desenhar. Não, aí você usa folhas que é para reciclagem para isso. Aqui é para usar para aula, não precisa comprar nada. Tu já imaginou quanto recurso da natureza é tirado para poder fazer os cadernos? Mãe, mas só o caderno. Não, Manu, usa papel reciclado para fazer as coisas que não tem nada a ver com a aula. Esse caderno aqui é para aula, tá? Ok? Ok. Ô mãe, Oi. a gente pode comprar um lápis novo pra mim? Os meus já são bem pequenos e estão ficando estragados. E cadê aqueles lápis que sobraram do ano passado? Tô no penal, mas eu não quero usar eles, eu quero lápis novos, são mais bonitos. Não, Manu, vamos utilizar aqueles lá sim, mas não vamos comprar mais lápis se você tem. Não há necessidade, né? Pensa quanto que a gente vai tirar de recurso da natureza para produzir tudo isso aí. Vamos utilizar aquele lá, ok? Pra terminar, sim, senhora. Ô mãe, eu tô com uma dúvida nessa questão aqui, pode me ajudar? Ô, Manu, essa tua calça da meia curta, né? Você cresceu, não tem que comprar outra. Já ouviu falar em reutilizar? Mas aqui não tem como, né? A gente vai ter que comprar. Não, pode deixar que eu faça um short mesmo. Bom, então acho que já deu para ter uma ideia do qual é o assunto da nossa aula de hoje, né? O tema da nossa aula é globalização e meio ambiente. E só lembrando vocês que a nossa revisão que a gente fez semana passada sobre o capitalismo e socialismo tem tudo a ver com a globalização, né? Porque essa busca incessante do lucro, que é uma das características do capitalismo, ela não está levando em conta, ou ela precisa levar em conta, né, a questão do planeta, a questão ambiental. Então, muito se tem sido feito ou se tem sido discutido sobre isso. E é sobre isso que a gente vai falar também, ok? Vamos lá? Então, a professora colocou aqui para vocês uma imagem que está mostrando alguns dos principais problemas ambientais que a gente tem na atualidade, né? Com destaque ali em cima para a questão atmosférica, né? A questão do ar, os gases que estão sendo lançados na atmosfera, que estão fazendo com que haja o aumento do efeito estufa, né? Causando aquecimento global. A gente já discutiu sobre isso, temos até uma ação sobre isso, e lá na frente a gente vai falar sobre ela de novo, ok? Temos também a questão dos mares, né, e oceanos, o lixo que está sendo jogado nos mares e oceanos, e que está pondo em risco toda a vida marinha que existe ali, né, sem contar os rios, né, de água doce também, que está acontecendo isso, que pode provocar, né, a poluição dos rios, e a água que a gente utiliza está sendo poluída, não só por lixo, matéria, né, como também por veneno, agrotóxicos, enfim, né, muita coisa que está sendo lançada nos rios e que está poluindo os rios e matando também os animais que vivem ali. Lá embaixo a gente tem a questão das queimadas, que colaboram também com o efeito estufa, destroem a vegetação, acabam com a biodiversidade que existe ali também, né, e ainda prejudicam o solo. E do lado, o desmatamento, que tem a questão, né, das árvores, a retirada da madeira, né? A gente já falou sobre isso, porque vai influenciar não só na questão do gás carbônico, né, que é transformado em oxigênio pela fotossíntese pelas árvores, né? Mas também a questão da terra, né? Que vai ficar ali um solo desprotegido, a questão da água não vai mais infiltrar como ela infiltraria antes. Então, isso também interfere na questão dos recursos hídricos, os lençóis, enfim, né? Então, esses são alguns dos problemas que a gente vai falar lá na frente. Na verdade, há muito tempo se fala sobre isso já, né? Sobre os problemas ambientais. Aqui vocês têm uma foto que retrata um dos encontros a nível mundial que se tratou sobre o meio ambiente, né? Então, os debates internacionais sobre o meio ambiente são muitos. Aqui vocês têm um dos primeiros, que foi em 1972, né? A conferência foi sobre o meio ambiente humano, foi na Suécia, né? Na cidade de Estocolmo, que é a capital. Nessa conferência aqui, os países desenvolvidos, eles deram uma ideia, digamos assim, que não foi bem aceita pelos países subdesenvolvidos, como era tratado naquela época, né? Eles queriam que o crescimento econômico de base industrial fosse controlado
Então, os países subdesenvolvidos que estavam se desenvolvendo não aceitaram, né, essa proposta, digamos assim, e não houve um entendimento. Em 1992, houve a Rio 92, foi aqui no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro. Nessa conferência, uma das principais ideias, digamos assim, de todas as discussões, foi a questão do desenvolvimento sustentável, né? A partir daí começou-se a falar muito sobre isso. E esse desenvolvimento sustentável ele foi se desenvolvendo, essa ideia foi se desenvolvendo, tanto em 2002, na Rio+10, que foi em Joanesburgo, uma das capitais da África do Sul, como em 2012, novamente, né, no Rio de Janeiro, foi chamado Rio+20. Inclusive, eles até lançaram agendas, né, falando a respeito disso, objetivos que eles teriam que ter, né, que o mundo todo assumisse esses objetivos. Os países, então, assinavam, né, e colocavam cada um o que deveria ser feito, para que se chegasse a esse consenso, em 2015 também. Só que em 2015 essa reunião foi na sede da ONU, lá nos Estados Unidos, lá na cidade de Nova York. E nessa reunião se estabeleceu 17 Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, que são até hoje discutidos, né, e que o mundo todo deve assumir e deve buscá-los. Só que quando a professora fala aqui em desenvolvimento, né, sustentável, a gente se refere não só à questão da ecologia, mas também às questões da fome, da pobreza, da saúde, o acesso à educação, enfim, tudo isso. Nós vamos entender melhorzinho o que significa esse conceito, né? O que seria esse desenvolvimento sustentável? O melhorzinho foi bom, né? Então, vamos lá. O que é o desenvolvimento sustentável? É o desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente, sem comprometer a capacidade das futuras gerações para atender às suas próprias necessidades. Ou seja, o desenvolvimento econômico ocorre aliado à conservação do meio ambiente, desenvolvendo-se sem destruir. O que vai acontecer no desenvolvimento sustentável? A gente vai ter uma vida digna, saudável, vai consumir, né? Mas a gente vai consumir e, ao mesmo tempo, vai ter que pensar como vai ser esse consumo. Um consumo consciente. Eu vou comprar, mas eu vou reciclar aquilo que é possível, né? Eu não vou consumir aquilo que eu sei que lá para o meio ambiente teve que ser utilizado muitas matérias-primas. Eu vou consumir um produto que a fonte de energia que vai ser utilizada nele é uma fonte de energia limpa, né? Que não vai poluir a natureza. Então, isso é o desenvolvimento sustentável, certo? Essa é a ideia principal. Então, isso não vai atrapalhar nem a economia, no caso, claro, a grande maioria dos países do mundo é capitalista, ela não vai atrapalhar o capitalismo, a geração de renda, os empregos, enfim, e ao mesmo tempo ela não vai destruir o planeta. Então, todos têm que pegar junto, não só a população, como os governos e as empresas também, né? Por isso ele fala ali que tem que ter o desenvolvimento econômico. Só que esse desenvolvimento econômico ele tem que estar aliado à conservação do meio ambiente. Todos trabalhando juntos para que o planeta possa sobreviver, né? Para que a gente possa ter futuras gerações, para que as futuras gerações possam ter um planeta saudável e limpo para eles também, ok? Então aqui vocês têm um quadro mostrando quais são os objetivos de desenvolvimento sustentável, que a professora acabou de explicar o que é. Aqui está quais são os 17, né, objetivos que foram traçados lá na última reunião em 2015. Ele vai desde a erradicação da pobreza até a busca por parcerias e meios de implementação dessas políticas, então, né? Ou seja, todo mundo trabalhando junto para que esses objetivos sejam alcançados. Então, quero que vocês observem bem, né? Na verdade, vocês já participaram desse desenvolvimento sustentável, sim, né? Nós já participamos. Quando a gente recicla em casa o lixo, por exemplo, a gente já está participando aqui, né? A gente está fazendo com que a natureza, com que se deixem de retirar da natureza muitos recursos que vão ser utilizados para fazer aquele produto de novo. Enfim, então esse seria os objetivos principais desse desenvolvimento. Então, como a gente pode ser sustentável no nosso dia a dia, né? Quais ações que a gente pode fazer para que isso seja possível? A primeira coisa é a reciclagem, né? A reciclagem dos materiais que vocês conhecem e sabem que podem reciclar. E também a questão de reduzir o consumo, reusar aquilo que é possível, repensar se vai ser preciso eu comprar aquele produto, né? Tudo isso é importante. Usar energias que são renováveis. O que são a energia renovável? É aquela energia que está disponível, que não vai demorar para que se faça a fonte dela novamente. Por exemplo, o petróleo não é considerado renovável, ele é não renovável. Por quê?
porque é uma fonte de energia que demora anos, milhares de anos para que se produza, né, o petróleo. Então ele é considerado não renovável, ok? A recuperar e conservar as matas. Ah, mas como que eu vou fazer isso? Plantando árvores, diminuindo o consumo de produtos, reciclando, porque a matéria-prima que vem da natureza, papel, por exemplo. Para poder fazer o papel, tem que tirar um tipo de madeira da natureza, né? Um tipo de pinheiro. Então, se você diminuir o consumo do papel, logo, né, a produção vai ser menor, menos recursos vão tirar da natureza, né? Menos matéria-prima. E assim por diante. A questão da água também, né? Vou escovar os dentes, estou lá com a torneira ligada. Meu Deus, né? O tanto de água que está sendo desperdiçado ali, né? Usar transportes que não são poluentes. E aqui diz assim, a pé, ônibus, bicicleta. Lembra o ano passado quando a gente falou a respeito da bicicleta? Ah, é uma das maneiras, né? Mas e quando não é possível você andar com a bicicleta, se você vai em um lugar distante? Então, o que a gente pensou? A gente pensou num transporte que existe hoje que pode ser considerado não poluente, que é o carro elétrico, né? E é sobre isso que a gente vai falar também um pouquinho mais. Então, a gente vai continuar falando a respeito do carro elétrico, por quê? Aqui a professora separou para vocês uma imagem que mostra a usina de Itaipu, né, que produz energia elétrica, né? E que também é a fonte de energia desses carros que vocês têm ali. Certo? Então ali é o exemplo de alguns carros que existem, que já são carros elétricos, né, que eles adotaram, que eles usam, e que a gente está lutando para que sejam carros que sejam produzidos no Brasil e sejam ofertados para todas as pessoas. Então aqui, por que a gente colocou a usina hidrelétrica? Porque a fonte de energia que esses carros utilizam é elétrica. Ela só vai ser considerada uma energia limpa se ela for produzida com o uso da água, por exemplo, né? Se não vai adiantar nada o carro ser elétrico e a fonte que produz a energia elétrica dele, por exemplo, for a energia do carvão, por exemplo, ela vai poluir igual. Então é claro que a gente precisa lutar para que esses carros elétricos sejam produzidos no Brasil, que tem um grande potencial de hidrelétricas, né? Cuja fonte de energia vem da água e não polui, tá? Então o que eu quero de vocês? A gente vai continuar aquela nossa ação, não vai ser possível o nosso passeio na fábrica. E eu quero que vocês preparem a câmera do celular, né? A gente vai usar os métodos digitais mesmo. Separe as imagens, as figuras, pode ter músicas e mãos à obra. O futuro sustentável depende de nossas ações hoje. O que vocês vão ter que fazer? Então, tá tudo explicadinho aí na atividade. Bom trabalho, eu espero os vídeos de vocês, né? E a gente vai utilizar esses vídeos sim. Por quê? Porque mesmo estando em casa, a gente pode usar a tecnologia para continuar o nosso projeto, né? E o planeta depende de nós. A pandemia chegou, parou tudo, a gente está em casa, mas a gente sabe que pode continuar agindo. E a tecnologia vai nos oportunizar isso. Então vai lá, faça as atividades, presta atenção na atividade que vai falar a respeito desse futuro sustentável aqui da nossa ação e bora lá.